Olá, vamos falar hoje sobre cosmovisão. O que é cosmovisão? É um modo através do qual uma pessoa ela vê e interpreta a realidade. É uma visão da vida, uma visão de mundo. A cosmovisão ela influencia de uma maneira plena a vida da pessoa em absolutamente tudo. Uma estrutura de cosmovisão, nós nascemos dentro dela. Nascemos, somos educados e vivemos dentro dela. Por isso que isso não é coisa que se muda ou que se possa mudar de uma hora para outra. Eu basicamente quero falar sobre das três principais cosmovisões. A primeira é o teísmo. O teísmo, nós podemos dizer, é a cosmovisão a qual pertencemos. As três grandes religiões monoteístas, elas são teístas. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Quais são as características dessa cosmovisão? Há um Deus infinito e pessoal. Então, há apenas um Deus, ele é infinito, pessoal, eterno. Ele é transcendente, ele também é imanente. Sua transcendência diz respeito que ele está em algum lugar fora do universo que ele criou. E a sua imanência diz a respeito da sua ação no mundo em que criou. Então, esse Deus, ele é criador. E o criador, ele é um ser moral, como a própria Escritura o revela. Se ele é um Deus moral, ele impõe sobre as suas criaturas esse princípio de moralidade. Portanto, há pecados, há um julgamento de Deus, do Criador, em relação às suas criaturas. Existe a espiritualidade. O espírito ou alma, o corpo humano não é tudo que existe. Existe uma essência que é espiritual. Portanto, depois da morte física, existe uma realidade espiritual. Portanto, há também a vida eterna. E por isso existe a ressurreição para a vida eterna. Existe uma característica muito importante dentro do teísmo, que são os milagres. O que são os milagres? São ação do Deus Criador no mundo. Nós chamamos isso de milagres. Por isso que nós cremos no nascimento de Jesus, através de uma virgem, da sua vida sem pecado, da sua morte e ressurreição, a sua volta e assim por diante. Então os milagres são possíveis e reais dentro do teísmo. Agora, a segunda que eu gostaria de falar é o panteísmo. Vamos tentar entender a diferença. Em primeiro lugar, o budismo, Seishonui, diversas religiões orientais, sobretudo, elas são panteístas. O termo panteísta significa tudo é Deus. Mas é um Deus impessoal, imanente. Não existe um Deus, um ente divino, uma pessoa que está em algum lugar, não. Inclusive, dentro da visão panteísta, não existe transcendência, apenas a imanência, porque tudo é Deus. O universo é Deus. O nosso planeta é Deus. Os vegetais, os animais, o ser humano e tudo que existe é Deus. Mas lembra, a concepção de Deus panteísta não tem nada a ver com a concepção teísta. No teísmo, Deus é uma pessoa. No panteísmo, Deus é tudo. Ele é, portanto, impessoal. Então não há essa distinção de criador e criação. Na verdade, tudo é Deus. E nessa cosmovisão existe também a espiritualidade. Crê-se também que depois da morte existe uma alma, um espírito que permanece. Por isso, isso é a base da reencarnação. Reencarnação não é o mesmo que ressurreição. Em um outro momento vamos falar sobre isso. A reencarnação
são sucessivas vidas, é o mesmo princípio, a mesma alma e sucessivas existências, né, aqui na Terra. Então, basicamente, o panteísmo é isso. Não há um ser, portanto, moral que impõe esse seu princípio moral sobre a criação e vai julgar, né, essa criação de acordo com seus princípios. Não, porque não há um Deus pessoal. O panteísmo é uma cosmovisão que está, de certa forma, bem perto de nós, pois muitas religiões orientais se desenvolveram aqui no nosso país, portanto a gente, de certa forma, conhece algumas delas. E a terceira cosmovisão que eu quero compartilhar com você é o ateísmo. O ateísmo é a negação do teísmo, né? Dentro do pensamento ateísta, tudo é matéria, tudo está reduzido à matéria. Portanto, não há Deus, porque não há espiritualidade, não há espírito, não há alma, não existe nada disso dentro desse pensamento. E, inclusive, é um pensamento moderno. A matéria é tudo que existe, não há espírito. Se não há espírito ou alma, não existe vida além da morte. A morte, ela encerra a existência do ser humano. Tudo que sobra desse ser humano são as memórias que ficam com as pessoas vivas, mas ele deixa de existir, porque toda a vida, tudo está reduzido à própria matéria. Então, portanto, milagres também não são possíveis dentro desta visão. Por que milagres não são possíveis? Não são reais e nem possíveis? Porque não existe Deus para essa visão, para essa cosmovisão. Lembrando que essa cosmovisão é uma proposta contrária ao teísmo, é uma proposta de negação do teísmo, por isso, ateísmo. Vamos dizer assim, é um pensamento que desenvolve muito na nossa época, no nosso tempo, né? Pense nisso, procure conhecer um pouco mais sobre a sua visão. Isso é importante, porque a nossa cosmovisão, ela vai definir, inclusive nas nossas escolhas, na nossa espiritualidade, nas nossas relações e, sobretudo, na nossa relação com Deus. Um forte abraço e até mais.